Boa noite. Fala, Duda, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo também. E aí, como estão as coisas? Tudo ótimo, né? Essa chuvinha, então, daí ficou classe. Bastante. Que bom, que bom. Aqui a luz está vindo muito de cima, né? Não, acho que tá Deixa eu bom, melhorar. cara. Tá Deixa eu dar legal? uma olhadinha. Ah, não, ficou bom. Sim, ficou bom. Muito bom? Consigo te ver bem. Opa, puxa vida, hein? Puxa vida, olha, Beto Rodrigues, Sabrina Justo, hein? Viu Tô só surpreso a com essas audi- presenças aí, né? audiência qualificada, né, cara? É, Roberto, quando o papo é bom, sempre chama a gente de qualidade, né? não, fiquei surpreso, fiquei surpreso. Roberto é pai de um dos grandes tenistas do Brasil, pô. Paranaense Bacana. radicado na Bahia. O Beto é o pai do Natan Rodrigues, né, Betão? Campeão, jogou o Roland Garros super bem esse ano, juvenil. Que Baita legal, cara. garoto. É um Que legal. baianarense. Eu brinco que ele é um baianarense. E a Show de bola. Sabrina? Abração também, Sabrina. Sabrina, baita tenista, super treinadora de tênis hoje, gaúcha turbinada, uma das melhores jogadoras do Brasil e uma das melhores treinadoras. Olha só. Que Caramba, legal. Cauê Bom, tenista curitibano. Pô, rapaz. Viu Bacana só, a Duda? audiência Eu aí. acho que você tá precisando Bacana. botar mais a cara aí pro pessoal acompanhar, hein? O pessoal tá ansioso para te ouvir falar, hein? Kiki Grangeiro, direto de Brasília. E torcer pro Marcião aí amanhã, hein, Kiki? Hã? Nós temos um tenista do Instituto Ícaro que está jogando um torneio enorme lá em Brasília. Ah, que legal, cara. Que É, legal. Bom, gente, eu tô já agradecendo quem já entrou. A gente já vai começar o bate-papo aí. Essa é a nossa série Voit Convida com gente aí do nosso mundo esportivo, né? Saúde, nutrição, falando aí sobre aspectos relevantes, começando bem a semana, né? Sempre interagindo com alguém que vai trazer um conteúdo, né, importante para o seu ecossistema. E hoje a gente tem a felicidade de trazer o Duda, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo algum tempo atrás, em um dos projetos que a gente estava desenvolvendo aqui para a Voit, que é o projeto Tamo Junto, a gente vai falar um pouco mais na sequência. Mas acabou que o mundo acabou nos conectando aí, né, Duda? Algumas indicações em comum aí. É, Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Aparentemente, o público já te conhece, né? Muita gente te acompanhando, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre quem é o Duda, da onde que você veio, e como que, né, o esporte entrou na tua vida. bom, boa noite a todos, né? Quero agradecer a Voit pelo convite, mais do que pelo convite, pela parceria que a gente estabeleceu. Através dela já pudemos fazer algumas ações bacanas esse ano, principalmente emergenciais em função da pandemia, né? Responsável por algumas das cestas básicas que nós pudemos distribuir para as crianças do projeto, que ao invés de aulas de tênis acabaram ao invés de aulas de tênis acabaram recebendo esse apoio. Todos passando por um momento de teste, de muito aprendizado, né? E a gente sempre tem que aproveitar isso para os tenistas, né? Os momentos de dificuldade não são nada mais do que grandes oportunidades, se assim encararmos. E essa pandemia acabou aproveitado bem essa oportunidade.
Eu acho que está um pouco ruim a conexão do Duda. Vamos. Deixa eu melhorar um pouquinho. Acho que a gente te perdeu por um minutinho, Duda. Acho que o Duda tá ajustando a conexão dele ali. Vamos aguardar um segundinho. Ele já deve tá retornando aí. Bom, para quem ainda está nos acompanhando aí, essa é mais uma das entrevistas que a gente está na série Voite Convida, né? Hoje a gente está com o Duda, que é um dos responsáveis pelo Instituto Ícaro, tenista. Aguardar um minutinho aí, ele já deve estar voltando. Está com um probleminha de conexão ali, a gente já vai resolver, tá, gente? Para quem ainda não nos segue aqui no Instagram, agora você está voltando, Duda. Tô voltando? Tá. Agora está voltando. Tá bem. Vai ver que é a chuva, né? É isso aí. É isso aí. Agora Tá eu bom. consigo te ouvir. Agora eu consigo te ouvir. Então tá. Então, vamos lá. Duda Marcolin é um menino do interior de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, chamada Jacarezinho, no norte do Paraná, que veio morar aos 14 anos em Curitiba para estudar, procurando ampliar um pouquinho seus horizontes, e que acabou passando muita vontade de jogar tênis na capital. Porque eu aprendi a jogar tênis no interior, mas na capital não tive essa possibilidade, porque não tinha uma condição financeira que permitisse ir para uma escola de tênis, também não era sócio de nenhum clube social aqui, e acabei tendo que até virar um atleta de outro esporte e deixar minha raquete lá em Jacarezinho para os feriados e férias, né? Então, isso acho que acabou, até de forma inconsciente, me inspirando bastante nessa coisa da criação e do desenvolvimento do projeto do Instituto Ícaro, né? Fui estudante de engenharia civil por um ano, fui acadêmico de direito por 2 anos e acabei optando por fazer o curso de educação física que eu concluí na Federal aqui do Paraná. E sou pós-graduado em docência do ensino superior. Foi uma opção que eu fiz quando eu deixei a minha carreira de treinador de alto rendimento e acabei me dedicando a cursos para professores e fui trabalhar numa faculdade de educação física ministrando a disciplina de tênis no intuito de formar novos professores oriundos da educação física como eu, né? Jogo tênis desde pequeno, desde os 8, 10 anos de idade. Nunca joguei um tênis de um alto rendimento, não tive essa felicidade de poder viver esse mundo. E trabalho com tênis desde 1986. Comecei trabalhando com crianças iniciantes, adultos iniciantes, e tive a felicidade de encontrar nessa vida profissional grandes garotos, grandes crianças, grandes meninas, que me proporcionaram uma grande oportunidade de, quando eu me dei conta, eu já era um treinador, deixei de ser um professor, quando eu vi, eu já era um treinador. Com alguns bons jogadores infanto-juvenis, e me proporcionaram uma experiência de vida muito bacana. Primeiro, em formar algumas gerações de jogadores, poder viver um projeto de longo prazo com eles. A maioria dos meus alunos que chegaram a jogar um tênis, eles começaram comigo pequenos, com 6, 8, 10 anos, e foram até os 17, 18, 19 anos. Então, é muito legal ter essa oportunidade de participar da formação de crianças e, quando você vê, eles são adultos, né? Fui treinador de tênis daí por uns 10, 12 anos de alto rendimento. Tive também a felicidade de ser convocado
pela Confederação Brasileira para ser capitão de equipes juvenis em sul-americanos e mundiais, viajando pelo mundo, indo para o Japão 2 vezes em finais de mundiais de 14 anos, fazer gira europeia, fazer gira nos Estados Unidos, jogar os grandes lãs juvenis. Então, jogar não, né? Acompanhar jogadores, né? Então, é uma escola de vida maravilhosa e durante esses anos todos que eu viajei pelo mundo, eu sempre fui um xereta, assim, eu ficava visitando os centros, as escolas, as academias, conversando sobre como funcionava o tênis nesses países. Tive a oportunidade de estar praticamente em todos os continentes do mundo e na África aprendi algumas coisas, outras coisas a gente aprendeu nos países da Europa que eram mais desenvolvidos, América do Sul, durante muitos anos consecutivos, acompanhando os projetos que eles desenvolviam lá. E em 2004 eu deixei a minha carreira de treinador e me acalmei em Curitiba. E foi quando a gente propulsionou não somente o projeto, né, o Instituto Ícaro, a entidade, como também o trabalho nas academias, né? Então hoje a gente trabalha aqui com 3 sedes da Academia DM, em uma delas é onde está instalado o Instituto Ícaro. Uhum. E hoje a gente trabalha com dentro do projeto Instituto Ícaro, cerca de 3 crianças em Curitiba, mas a gente tem 2 sedes no interior também, Jacarezinho e Bandeirantes. Jacarezinho não podia ficar de fora, né? Numa parceria com a Universidade do Norte Pioneiro lá. Legal. Então é isso. Então, esse é o Duda, um jovem sonhador correndo atrás dos sonhos em plenos 58 anos de idade. Faz parte, né? Acho que sonho não tem idade, né, Duda? E eu acho que esse é um baita gancho para a gente continuar, porque você falou um pouco do teu histórico, né? Falou um pouco do instituto, né? E da tua escolinha, que foi a razão de nós nos conectarmos, né? Como Voit, Instituto Ícaro, IDM. E você fala do teu sonho, né? E quando a gente fala de esporte, muitas vezes para crianças e adolescentes, a gente está falando de sonhos, né? A gente está falando de você desenvolver uma ferramenta onde você tem a opção de mudar o futuro ou transformar a perspectiva de futuro de crianças e adolescentes, principalmente aqueles, né, em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente fala dessa conexão, né, você sente que muitas vezes o trabalho de vocês a frase da Flávia era exatamente o que eu iria usar. É uma inspiração para outros, né? Porque eu vou ser sincero, até dando o meu depoimento, quando eu conheci a estrutura de vocês e um pouco do projeto, né? Eu fiquei inspirado, né? E eu entendi que vocês de fato têm a beleza de transformar vidas, né? A perspectiva de vida das crianças e adolescentes que vocês trabalham, né? Como que se vê isso, né? Esse trabalho diferenciado que vocês fazem, não só do ensino propriamente dito, né? Mas essa inspiração, né? Para uma comunidade, para uma juventude como um todo. É uma grande oportunidade fazer parte de um projeto desse, né? Realmente ele é muito inspirador, inspira principalmente a nós, né? Que fazemos parte dele. A proposta do Instituto Ícaro é ampliar horizontes. E nossos sonhos são o grande combustível para ampliar nossos sonhos, nossos horizontes, né? Sonhar é o que abastece a gente todo dia para buscar ampliar nossos horizontes, sejam das crianças, sejam os nossos próprios. E o que a gente tenta desenvolver lá dentro do Instituto, com os integrantes, sejam eles as crianças, ou já os adolescentes, ou até mesmo uns pré-adultos que a gente tem lá, que ainda fazem parte do Instituto, e também das pessoas que trabalham e compõem o corpo que trabalha, é que o Instituto somos nós, né?
O Instituto são as pessoas que fazem parte dele, cada qual no seu papel. E isso eu acho uma coisa das mais inspiradoras que existem, né? Você conseguir estar num ambiente, numa entidade que faça com que você desenvolva essa sensação de pertencimento e de que você pertence à entidade e que a entidade lhe pertence, né? E existem pequenas coisas, como, por exemplo, usar um uniforme, né? A gente trabalha muito essa questão do uniforme. A gente tem muito orgulho de hoje poder ter e oferecer um uniforme bacana, bonito, de qualidade, e que representa muita coisa para nós, aquele uniforme, né? E a gente vê as crianças no início, eles usam o uniforme assim porque tem que usar o uniforme, né? Senão o professor vai cobrar, o Duda vai cobrar, a mãe tem que mandar, né? E tudo que a gente trabalha, e inclusive a gente trabalha isso frequentemente, é que tem que ser uma coisa tipo corintiana, assim, sabe como? Paixão, né? Corintiano dorme com a camisa do Corinthians, né? Então, assim, o que a gente tenta buscar sempre é desenvolver um ambiente que gere paixão tal, que a pessoa sinta-se realmente parte, sinta que o Instituto Ícaro é ela, sou eu, é o preparador físico, é o treinador de quadra, é a massoterapeuta, é o colega que treina junto. Nós somos, né? O Instituto Ícaro não é uma coisa, mas ele é uma coisa, né? Que é composto por pessoas. Então, eu acho que quando a gente consegue dar esse passo e trazer essa consciência desse pertencimento, de que nós somos, fica muito legal. A pessoa, quando sente isso, e a gente trabalha muito isso, principalmente nos nossos jogadores que vivem os desafios do alto rendimento, ela fica mais poderosa, sabe? Ela fica mais Sem forte. dúvida. Ela passa a ter mais robustez. E é muito interessante quando a gente Ficou um pouco ruim a tua conexão no final ali, Duda, mas eu acho que deu para seguir mais ou menos a linha de raciocínio. Eu vou aproveitar para fazer até um gancho para um dos pontos onde a gente, né, havia meio que delineado a nossa pauta, que é a importância do que você falou, né? Você prover uma estrutura, né? Você prover do uniforme, profissionais e esse senso de pertencimento, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de atitude ou esse tipo de atividade, obviamente, quando a gente traz essa realidade para o tênis, a gente viu uma certa mudança de percepção nos últimos anos, né? A gente sempre foi acostumado em que alguns esportes eram o direito de certas pessoas ou camadas sociais, né? E o tênis, eu acho que nos últimos anos sofreu uma grande transformação com relação a isso, também devido a ações e institutos como o próprio Instituto Ícaro, né? E a grande beleza do esporte é isso, né? Quando você consegue democratizar o esporte na medida onde todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, consegue fazer o esporte com o que elas gostariam, né? Qual que é a tua visão sobre esse aspecto, em termos da democratização do acesso a esse tipo de esporte? Obviamente que vocês fazem, né, o trabalho de vocês, como você falou, não só aqui em Curitiba, mas também em algumas outras cidades.
qual é a visão institucional, né, do Duda com relação a isso e a visão um pouco mais, vamos falar assim, sistêmica, né? O que você viu mudar nos últimos anos e qual que é o caminho que, na sua visão também, você acha que o tênis ainda precisa percorrer? Eu vejo que o tênis, ele, se a gente for fazer uma análise histórica, ele sempre apresentou figuras muito interessantes que quebravam paradigmas e conseguiam jogar num alto nível e gerar uma visibilidade muito grande e oriundos de uma classe social mais baixa, né? Todavia, eles não eram oriundos de um projeto que desde o princípio os colocavam numa mesma situação de igualdade de oportunidades e, como eu estava falando, de pertencimento àquilo, né? Porque na realidade eram garotos que eram pegadores de bola nos clubes e nas academias, que daí apresentaram um talento inato enorme e receberam o apoio de um professor ou de um sócio do clube, que lhe foi abrindo oportunidades, começando lá pelo paredão, nas horas vagas, depois um momento que alguém queria jogar e não tinha um parceiro, esse garoto entrava, e mesmo assim o Brasil teve grandes jogadores oriundos de uma classe social mais baixa, né? O que eu vejo que aconteceu na atualidade, e existe uma gama muito grande de excelentes projetos no Brasil hoje, é que desde o início, desde quando recebe a criança, ela já é colocada numa situação de igualdade de oportunidades, de tratamento e etc, né? O que havia no passado é que aquelas pessoas iluminadas, determinadas, eles enfrentavam as barreiras, superavam dificuldades, abriam oportunidades com muita luta, com muito mérito, e acabavam virando grandes jogadores, né? Nós temos vários grandes jogadores de tênis no Brasil que vieram da classe baixa. Mas hoje o que a gente vê no Brasil são várias entidades fazendo vários ótimos projetos, em que a criança já se sente desde o início parte daquilo, aquilo é dele, é para ele. Então muda muito esse contexto, né? O volume de crianças envolvidas hoje no Brasil em ações como esta é muito maior, né? E uma grande diferença que eu vejo é que a gente pode proporcionar uma ótima formação e ferramentas de transformação de vida e de ampliação de horizontes, mesmo para aqueles que não são tão talentosos. Porque antes o tênis era para muitos poucos que não fossem da camada social condizente ao clube ou à academia onde se desenvolvia essa prática, né? Então Sim. eram pouquíssimos gênios, monstros, né, que conseguiam conquistar o seu espaço e, através de muita determinação, se destacar e se transformar num jogador de tênis. E hoje o que a gente vê é que nos projetos sociais a gente segue atrás desses gênios, desses monstros, a gente estimula ao máximo um volume muito grande de crianças. Todavia, aqueles que não vão para o caminho do esporte de alto rendimento, eles estão paralelamente sendo formados para exercerem outro papel na sociedade, né? E terem sucesso e terem êxito em outras áreas, que não aquela de jogador de tênis ou professor de tênis, né? Então, eu vejo que hoje o Brasil está mais institucionalizado, está mais organizado o desenvolvimento desses projetos e ações. O que a gente julga interessante, né, Duda, até usando o exemplo que você deu. Tem uma pergunta Você ali, né? quer responder, né, o William aqui, pode ficar à vontade. Eu até peço desculpas, porque eu não consigo acompanhar todas as perguntas que aparecem, mas essa me saltou aos olhos. Então, o senhor aqui, tá? Não liga, não. Eu estou me acostumando a me chamarem do senhor, tá? Eu não sou contra nada que propicie
a crianças o contato com o esporte. Eu sou muito pelo esporte, né? Eu não sou contra boleirinhos, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado em como é colocada essa questão, né? Primeiramente na questão legal, que a criança não pode mais trabalhar, né? Os boleiros antes eram funcionários, trabalhavam, né? Eu sou do tempo lá da raquete de madeira, a gente, né, acabava o set, acabava a aula, dava lá um dinheirinho para o pegador de bola. Isso não é mais permitido hoje, né? Eu acho que o Brasil viveu uma época em que a pobreza diminuiu bastante, né? Perto ali dos anos 2009, 2010. Hoje a pobreza está muito grande de novo, eu posso lhes garantir isso, né? O Instituto Ícaro, quando começou lá em 2000, 2003, a gente servia almoço para as crianças, né? Porque a gente queria garantir, a gente queria ter certeza que as crianças tinham pelo menos uma boa refeição. Então a gente fazia o almoço lá dentro do Instituto, né? Uma cozinheira excepcional, que era minha mãe, cozinhava para a garotada, né? Passado alguns anos, 2008, 2009, a gente viu que isso não era mais necessário. As crianças tinham uma comida boa em casa, a gente começou a ver os pais já comprando uma televisão melhor, daqui a pouco aparecia com carro, então... E a gente até teve que parar de fornecer refeição, porque tinha que ter uma cozinha industrial daí. Né? A gente ia ter que investir não sei quanto, era um tanto que a gente não tinha, para poder continuar servindo almoço. Né? E eu vejo hoje que a crise financeira está muito grande, as famílias estão passando por uma situação muito difícil. Né? Gustavo, haja visto que a gente fez uma ação de distribuição de cestas básicas. Exato. Então, é uma renda que um garoto pode levar para casa. Né? Só quem está lá na casa sabe se é importante ou não, se faz diferença ou não. Mas é ilegal dar emprego e pagar para a criança trabalhar. Eu sou a favor de que a gente dê oportunidade para as crianças conviverem no ambiente e desenvolverem-se esportivamente junto com aqueles outros que fazem parte desse ambiente. Né? Eu não sou simpático a colocar as crianças para trabalharem por alguma coisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar nós, adultos, porque existem recursos hoje disponíveis, dá muito trabalho chegar a esses recursos, demanda muita energia, muito estudo, mas hoje existem recursos para que os boleirinhos possam ser chamados de boleirinhos não por pegarem bola, mas assim por jogarem, por baterem na bola. Tá bom? Show de bola. Eu acho que foi um bom gancho, Duda, porque assim, quando a gente fala da democratização do esporte, né, projetos em conjunto, como a gente está fazendo agora, a Voit do nosso lado, da nossa expertise, né, que é usar a tecnologia para democratizar o esporte e fazer com que cada vez mais pessoas possam acessar o esporte que elas querem, né, e do lado, né, do Duda, do Instituto Ícaro e da ADM, por exemplo, a gente ter profissionais que conseguem, de uma forma correta, fomentar em crianças e adolescentes essa vontade de praticar aquele esporte. Puxando um pouco do lado do equipamento esportivo, né? Vocês trabalham com diversos tipos de profissionais, né? Então, a criança que está começando, como você falou, o adolescente que eventualmente já é quase profissional, e aquele adulto que, a partir de algum momento, resolveu praticar o tênis. Qual que é a tua visão sobre isso? O que a gente fala muito aqui, né? O equipamento certo na hora certa, né? Isso faz muita diferença na tua visão para quem está começando? Veja, o tênis, ele evoluiu demais nos últimos 10, 15 anos no que diz respeito ao ensino. E a gente vem tendo condições muito favoráveis para desenvolver um ótimo aprendizado nas idades
adequadas, né? Não que um equipamento não 100% adequado vai impedir alguém de se desenvolver e de se apaixonar por esses esportes e, posteriormente, passar a poder usufruir de um equipamento mais adequado, né? Mas uma coisa que a gente aprendeu é que existem recursos para que a gente possa oferecer o melhor para todas as crianças, né? Então, a gente consegue, e sou muito grato por isso, a equipe que trabalha conosco na elaboração de projetos, apresentação de projetos, execução da parte burocrática, na quadra, para a gente poder oferecer para as crianças de cada idade um equipamento adequado, né? Para nós, uma criança de 7 anos, 10 anos, jogar com uma raquete inadequada é como uma mulher que calça 38 e usar um tênis 41. Né? Dá para usar? Dá para usar. Dá para correr? Dá uma ajustada no cadarço ali, dá para correr. Né? Coloca duas meias, né? Coloca 2 meias, 5 meias, né? Talvez vá fazer uma bolha, a performance vai piorar, mas ela está calçada, não vai queimar o pé, nem furar num prego, nem num espinho, né? Então, o que a gente faz hoje dentro do Instituto é procurar propiciar equipamentos adequados, não somente a nível de raquetes, como de bola, como do tamanho da quadra. E essas raquetes duram muito tempo, né? Gente, uma raquete de tênis, ela dura 30, 50 anos, se ela for adequadamente usada, né? A raquete não foi feita para bater no chão, né? A raquete foi feita para bater na bola, né? Então, assim, as raquetes, quando não expostas ao sol, quando não ficam no porta-mala do carro no sol, elas duram 40, 50 anos. Então, nós temos no Instituto, sim, raquetes novas, né? A gente conseguiu desenvolver parcerias com marcas de nome internacional, mas a gente tem raquetes lá que tem já, pode ser chamada de senhores e senhoras também. De 40, 50 anos e que são utilizadas até hoje ainda, né? A gente tem raquete do Instituto, que a gente ainda usa, que nós compramos lá em 2003. Né? Então já estão com 17 anos e estão lá na lida, né? Dá uma lavadinha, troca o cabo ali, troca corda, mas elas estão lá. Então, assim, raquete é uma coisa que basta usar adequadamente que passa por gerações, né? Exato. Essa é uma das propostas que a gente tem aqui na Voit, né? Para quem não nos conhece ainda, nós somos uma plataforma que foca na comercialização de produtos esportivos usados. Então, essa raquete que você usou por 3, 5 anos e deu aquele upgrade ou deixou de praticar o tênis, entra lá na Voit, anuncia esse produto, que provavelmente alguém que vai começar o tênis agora, ele vai encontrar um produto de qualidade com um preço muito mais acessível do que uma raquete nova, né, Duda? E a ideia aqui, além de, obviamente, passar por esses aspectos, é ouvir de você que tem muita experiência, para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo aí, falou, cara, puta, era esse o impulso que faltava para eu praticar o tênis. Dá algumas dicas aí para quem quer começar, Duda, fala um pouco dos benefícios. A gente sabe que agora com a pandemia é um dos esportes que tem crescido mais, né, por ser ao ar livre, não ter contato direto. Então fala um pouco aí sobre o esporte, os benefícios. Acho que muita gente aqui, pelo que a gente acompanhou, já te conhece o esporte, mas essa e outras lives ficam salvas aqui no IGTV da Voit, então muita gente pode assistir. Então, dá as dicas aí para quem quer começar, Duda. Veja, é um investimento a longo prazo, né? Meus filhos às vezes me perguntam assim, pai, mas o pessoal fala que você é pão duro, né, pai? Porque você usa uma coisa por muito tempo, né? E eu aprendi uma coisa assim, que o preço
de algo que você compre para usar, você vai quantificá-lo pelo quanto você usará. E não pela qualidade que ele tem, nem pela beleza, né? Então, o tênis é um esporte que eu aprendi com 8, 10 anos de idade, tive a oportunidade de aprender junto com meu pai e pude jogar com meu pai até os últimos anos de vida dele, né? Hoje eu estive num clube aqui em Curitiba, que a gente está desenvolvendo uma parceria do Instituto Ícaro lá com o clube. Estive lá às 9h30 da manhã e tinha, assim, jogos de dupla, né? São 2 jogadores de cada lado, que eu posso lhes assegurar que tinha no mínimo 300 anos de idade em cada quadra. Ou mais. Ou mais. Né? Então, assim, senhores de 82 anos, 70 e tantos anos, jogando tênis ali, se divertindo, e fazem isso há 50, 60 anos, né? Muito legal. Então, veja, aliado a essa questão da pandemia, que coloca o tênis como um dos esportes mais saudáveis e mais seguros para que se possa praticar, porque não tem um contato físico, é um ambiente aberto, com poucas pessoas num espaço enorme, é fácil de se cuidar, porque a gente sabe quem é que entra e quem é que sai. Quando a gente vai para um parque correr, caminhar, a gente cruza com um monte de gente no parque e a gente não sabe quem é quem, não sabe quem estava na balada ontem, não sabe quem que... Enfim, né? No tênis você sabe quem são as pessoas, é pouca gente. E, veja, imagine você proporcionar a uma criança de 10 anos aprender uma coisa que ela vai usar pelos próximos 70 anos da vida dela, né? É um investimento muito interessante e que, além disso, proporciona uma baita alegria, muita diversão. Você conhece muita gente, a sociabilização no tênis é enorme. A cada poucos minutos, os jogadores sentam-se no banco e conversam um pouquinho, trocam de lado, jogam mais um pouquinho, sentam e podem conversar de novo. É um esporte encantador, né? É um esporte tranquilo, que você pode jogar no alto nível e você vai viver N emoções. E se você jogar no nível lá embaixo, você vai viver praticamente as mesmas emoções, né? Há até quem desconfie que quanto menos se joga, mais emoções boas se vive do que quem joga demais, né? Porque aqueles que jogam muito, aí acabam gerando uma expectativa e querendo jogar ainda mais, e a frustração bate muito a sua porta, e sendo que aqueles que são felizes jogando num nível mais baixo, e já se acomodaram com aquele nível, eles usufruem muito mais do que vivem frustrações, né? Então é um esporte encantador, e a nível de educação, né, ele é muito educativo, né? Porque não tem juiz nos campeonatos, nas competições, as pessoas são responsáveis por fazer a contagem, por fazer a chamada da bola se foi boa ou se foi fora. Em caso de alguma dúvida, eles têm que conversar e tentar se entender. Se necessário for, chama-se um árbitro que vem e parte do princípio de quem estava mais próximo da bola tem mais chance de estar correto, porque a princípio ninguém está ali trapaceando. Então, para as crianças e para os adolescentes, e infelizmente para muitos adultos, é uma grande oportunidade de aprender a ter uma conduta mais ética, mais correta, até porque as pessoas, à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo que eles estão sendo observados, né? E que a eles está sendo imputado uma classificação dentro disso. E todo mundo quer, né, ser visto como uma pessoa do bem, uma pessoa correta, digna, né? Então, eu vejo que é um esporte que contribui demais com a sociedade em função disso tudo, né? Sem dúvida alguma.
Eu tenho algumas experiências com tênis e eu posso garantir que essa parte de iniciante é sensacional mesmo, porque eu tive a oportunidade de jogar quando era criança e voltei a jogar alguns anos atrás, sem dúvida alguma foi muito mais divertido. Mas o aprendizado ele é muito mais doloroso. Duda, a gente está se encaminhando para a parte final aqui. Eu quero te agradecer quem nos assistiu aqui. Então, de novo, a live vai ficar salva aqui no IGTV da Voit. Para quem não nos segue ainda, por favor, siga semanalmente. A gente traz conteúdo relevante aqui. E antes de ir para o nosso ping-pong, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o projeto Tamo Junto, né? Para quem não acompanhou nas nossas redes, do Duda e até do Instituto Ícaro, durante a pandemia a gente fez alguma ação com algumas agentes da Voit, juntamente com algumas instituições, dentre elas o Instituto Ícaro. Doamos cestas básicas para algumas famílias, que foi uma ação mais emergencial, né? Em um momento onde estava todo mundo precisando de suporte, a gente conseguiu fazer essa ação. Agora a gente vai para uma segunda fase, que é um leilão de produtos que alguns atletas doaram e a gente está leiloando numa plataforma para que esses recursos sejam revertidos para as instituições. E a longo prazo, o Instituto Ícaro foi uma das instituições que nós queremos suportar de uma forma mais constante, né? Hoje, na tua percepção, Duda, qual que é o papel, né, do nosso ecossistema esportivo para fomentar esse mundo, né? Porque a gente sempre fala assim, você gosta de esporte, você tende a ver, a praticar, mas no final do dia ainda cabe a cada um de nós dar um pouquinho de si para ajudar que esse mundo esportivo se desenvolva cada vez mais, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso, né, Duda? Qual que é a tua percepção com relação a isso, né? Usando a pandemia, o que a gente pode esperar? A gente sabe que, né, um instituto como o de vocês precisa sempre estar inovando, trazendo coisas diferentes para aumentar a arrecadação. O que você espera, né, do que já aconteceu e o que está por vir ainda? Veja, as demandas maiores das entidades muitas vezes são a comunicação, né? Levar para o maior público possível o que se faz, porque existem muitas entidades que fazem coisas muito legais e que eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de participar, apoiar e incentivar, né? Então, assim, se fazer conhecido é um desafio enorme, enorme, né? Eu recebi agora, há um mês atrás, um voluntário que é um doutor em tratamento de lesões e prevenção de lesões, com doutorado em Cuba, papapá, papá. E eu ouvi essa pergunta assim, mas por que vocês não se divulgam mais? Que a gente nunca tinha ouvido falar de vocês, e foi inclusive a mãe do Guga quem nos indicou para eles, né? Eu falei, pois é, a gente acha que a gente se divulga, a gente acha que a gente está se expondo. Mas, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar e eu moro em Curitiba há não sei quantos anos, né? Então, assim, é um grande desafio a comunicação, né? Até porque um dos papéis de entidades como o Instituto Ícaro, eu acho que é ser catalisador entre um número enorme de pessoas que adoram fazer o bem e ajudar os outros, né? E o Instituto Ícaro, às vezes, é a ferramenta pela qual eles podem atingir um público que está aqui ávido por ser apoiado, né? Então, hoje a gente vive, por exemplo, uma experiência de jovens voluntários ali de 18, 20 anos, que foram tenistas juvenis, deixaram de ser tenistas, já fazem universidade, os pais são empresários grandes dentro da cidade, e eles nos procuraram, um grupo de jovens. Olha, nós sempre jogamos com as crianças do projeto, nós fomos crianças, perguntando aqui o que a gente pode fazer, né?
esse ano, quem organizou foram esses jovens, que viram no Instituto uma grande oportunidade de realizar coisas legais. E cabe ao Instituto Ícaro também esse papel, né? O Instituto Ícaro, ele trabalha e oportuniza muita coisa boa para a garotada da baixa renda, mas muita coisa boa para a garotada que não é da baixa renda, né? Os clientes da nossa academia, que são famílias de alta renda, eles têm no Instituto Ícaro uma grande oportunidade de convivência, aprendizado e formação enquanto ser humano, estando convivendo com as crianças do projeto Ícaro. Da mesma forma que as crianças de baixa renda têm que conviver com esses outros. Então não é uma coisa de uma mão só, é uma coisa de duas mãos, né? Sem dúvida. Então, startups como vocês, né, a demanda é enorme, porque é catalisar, né, é unir, é mostrar para quem gostaria de ver e quem gostaria de participar de alguma forma. Seja dando aula de inglês voluntário, de francês, de espanhol, ensinar música, ir lá organizar, participar da organização de uma festa e ajudar a distribuir os doces, seja pedindo lá no supermercado do meu tio para colocar uma caixinha do Nota Paraná do Instituto Ícaro, seja para falar com o pai, se o pai paga imposto de renda, se o pai não quer doar os 6% que ele pode doar para a entidade, ou falar com o amigo do pai, que tem uma grande empresa. E isso é muito legal, né? E, inclusive, eu acho que já é essa idade mais avançada do Instituto, a gente já tem hoje garotada que foi criança e que hoje está com 25 anos, já está começando a tomar conta da empresa do pai e conhece o Instituto porque jogou com as crianças do projeto. E a gente acaba recebendo essas pessoas e isso para nós é uma grande alegria, porque a gente vê que a gente está servindo a sociedade de outra forma, né? Proporcionando às classes A e B uma grande oportunidade de realizar coisas bacanas, né? Inclusive, acho que esse é o link para mais uma pergunta do William aí, né? O senhor, de novo, né, pode explicar como empresas podem apoiar projetos aí como o Instituto Ícaro? Veja, o maior volume é através de doação do 1% do imposto de renda, mas isso a gente já fala de empresas grandes que são de lucro real, né? Mas todo empresário, basicamente, todo funcionário hoje paga imposto de renda nesse país, né? Porque as nossas tabelas de imposto de renda foram congeladas e hoje a pessoa que ganha R$2.000, R$3.000 paga imposto de renda, né? Então, toda pessoa, né, pessoa física, pode doar 6% do seu imposto de renda para instituições que tenham projetos aprovados, que estejam cadastrados no Ministério, com as certidões negativas, que tenham um histórico adequado, capacidade operacional adequada, enfim. Então, assim, tanto pessoas físicas quanto empresas podem apoiar de inúmeras formas, né? A gente tem pequenas empresas aqui no bairro, a Casa de Carne, a pequena papelaria, o restaurante, o bar, né? Eles têm lá a urna desse Nota Paraná, que é um programa do governo do estado, que quem não coloca o CPF pode doar o seu cupomzinho fiscal, que isso se reverte em dinheiro para a entidade, né? A gente tem em Curitiba mais de 200 parceiros onde tem a urna. Então, assim, são inúmeras formas, né? E acho que esse é um dos papéis do Instituto Ícaro de entidades como a nossa. Proporcionar oportunidades de ajudar para aqueles que podem ajudar, né? Porque eu acho muito diferente, não que não tenha valor, mas é muito diferente de você receber uma correspondência, um e-mail de uma atividade que tem lá no Amazonas, né? E, sabe, quando a entidade está aqui, você pode ir, você pode compartilhar os momentos, você pode conhecer, ver acontecendo, usufruir daquela energia, daquele astral, daquela coisa boa, e ainda ajudar e se sentir parte daquilo, é bastante diferente, né? E eu acho que existem entidades em todo o país e que para as comunidades locais participarem e ajudarem, às vezes é uma coisa até mais prazerosa e coerente, né? Não que não tenhamos que ajudar os estados mais pobres, que têm uma economia menos avantajada como a nossa, mas
quando as entidades estão próximas, é bastante interessante essa participação, né? Não, show de bola. Eu acho que foi uma boa explicação e, sem dúvida, para quem está nos acompanhando e ainda não ajuda e de alguma forma gostaria de ajudar, já é um bom direcionamento. Sempre lembrando que a gente aqui também, como Voit, tem um bom relacionamento com o Instituto. Então, para quem acompanha, quer falar com a gente também, estamos 100% à disposição para fazer a ponte. Gente, estamos Hoje indo para a parte. as mídias sociais favorecem demais, né? Exato, Pelo exato. Facebook, pelo Insta. A gente recebe muitas mensagens, sabe? A gente atende muita gente querendo ajudar. E é um prazer enorme, né? E hoje em dia está muito fácil essa comunicação, né? Sem dúvida. A gente faz stories ali, posts stories do nosso cotidiano, a pessoa já pode mais ou menos entender qual que é a coisa, né? Então, hoje está muito fácil, né? Sem Graças dúvida. a Deus. É bom, né? Porque isso propicia conexões diferentes, né, Duda? E vai fazendo com que esse ecossistema cresça como um todo, né? É. Então, show de bola, gente. Obrigado. Bom, a gente vai fazer a parte final agora que a gente chama de ping-pong, né? Não é só porque a gente está falando de tênis aqui, mas é o formato. Algumas perguntas rápidas para a gente extrair mais um pouco aí do Duda. A primeira eu acho que vai ser fácil, mas quem que te Eu vou inspirou no pegar minha esporte? raquete, né, pô? Vou pegar minha raquete. Joga de lá que eu jogo daqui. Vamos lá. A primeira é fácil. Quem que te inspirou no esporte, Duda? Quem me inspirou no esporte? Borg. Bjorn Borg, um sueco. Legal. Uma ferramenta indispensável para você no teu esporte? A vontade, o prazer. Bacana. O que o esporte é na tua vida? Um norte muito importante, um instrumento de vida muito importante, um caminho maravilhoso. Legal. E por fim, alguma frase, alguma inspiração que você recebeu de alguém que você usa para se motivar ou motivar os outros a praticar esporte e a ter uma vida melhor? Sonhar acordado. Colocar Bacana. o seu sonho no seu dia a dia. Não sonhar só dormindo, sonhar acordado. Sensacional. Duda, muito bom. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo aí. A gente está convicto aqui do lado da Voit que esse é um começo de uma grande parceria aí que esperamos que renda muitos frutos para os dois lados, né? Não só com projetos especiais, mais recorrentes. A gente fica muito feliz em ver as conquistas que o Instituto já tem, né? Sabemos que ainda tem muita coisa para vir. E conte com a gente, conte com a Voit para esse futuro, para que a gente continue trazendo cada vez mais crianças e adolescentes para um projeto tão bonito como o de vocês, né? E que vocês, né, e você, sua família, sempre tenham em dobro do que você proporciona para todas essas crianças. Legal. Obrigado, né? Obrigado a Voit, obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estiveram presentes e saibam que o Instituto Ícaro está à disposição, não somente para ser ajudado, como para ajudar também. Né? Quando aparece uma demanda que nós possamos fazer alguma coisa, nós agradecemos a oportunidade. Tá bom? Show Boa de noite para bola. todo mundo. Tudo de Valeu, bom. gente. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.